Alô, vamos lá. Ao vivo, começando. Quem estiver aí já pode ir dando notícias aí. Boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Tá funcionando? Estão me ouvindo já? Estão me acenando aí? A Bianca, Davi, Bruna, Juliana, que bom, sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Alguém me... Tá, não estão me ouvindo, né? Então deixa eu desconectar aqui. Estão me ouvindo agora? Boa noite, boa noite. Som, testando. Acho que começou sem som, né? Vamos lá. Várias pessoas entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Moisés Casaroto. Sou promotor de justiça no estado de Mato Grosso do Sul. Sou professor da Adverum. Muita gente entrando, sejam bem-vindos. Alex, Riva, professor da Adverum já. O Ivan, que vai ser nosso colega aqui de MP e professor da Adverum, que também vai entrar aí. Sejam bem-vindos, tá? Vou dar um minutinho, dois para começar a live, os comentários dessa prova do MP do Ceará, que a gente, né, nessa expectativa para a segunda fase, então vamos ter que conversar. Passando, e agora, o que eu vou fazer na segunda fase, né? Mais gente entrando, sejam todos muito bem-vindos aí, você é aprovado com certeza. Vamos lá, mais gente. Eu já me apresento também, vai participar da live além de mim, professor Moisés, professor Ivan, que na sequência, depois de me apresentar também, já vai pedir para dividir o vídeo comigo, tá? Então eu e o professor Ivan vamos tocar a live, tá? Vou agora começar oficialmente a live, já que tem bastante gente participando, tá? Vou repetir, meu nome é Moisés Casaroto, sou promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, sou professor da Adverum, de diversos cursos preparatórios para o Ministério Público. Eu tenho alguns, depois de passar, continuei sendo professor e realmente me dediquei bastante segundas fases, junto com a Adverum, em diversos cursos de MP, então é uma matéria que eu realmente me dedico, né? Fiz MP do Mato Grosso do Sul, que eu comecei aqui, Mato Grosso, Goiás, do Paraná, então vários concursos eu tenho acompanhado. Então é bem importante isso, essa experiência que a gente também vai adquirindo ao longo do tempo para enfrentar essas provas de segunda fase que realmente são diferenciadas. Diferente da primeira fase, que realmente tem um conteúdo mais pontual, de assinalar, a segunda fase com uma bagagem um pouco maior. Então, esse conteúdo um pouco maior para você dissertar, fazer peças práticas, requer um conhecimento mais específico da questão também prática. Então, realmente é um estudo diferenciado. Por isso que a gente está aqui também para ajudá-los nessa live, dando algumas dicas, falar da prova, como foi, as impressões dessa prova, a expectativa de como será. Sejam bem-vindos aí quem está entrando agora, Fagner, assim, e outras pessoas. Isso é bem importante, né? Tem uma expressão dessa primeira fase que foi feita, né? Eu ainda chamo de CESP, né? Mas Sebrasp, né? Que tem um perfil específico, né? Muito bem feita a prova. Também falar das impressões dessa prova, uma perspectiva para a segunda fase, dar algumas dicas de como estudar para essa segunda fase, comentar algumas questões. Então, esse é o nosso objetivo da live, né? Ter essa conversa entre professores e alunos, justamente sobre essa prova do Ceará, que foi feita no domingo, tá? No domingo. Uma prova, então, eu já fiz a minha apresentação e dei boas-vindas a todos. Quando o professor Ivan também quiser, ele vai entrar e a gente vai dividir o vídeo, tá? Vai se apresentar também. Mas eu vou falar, já vou começar a live falando da prova e da minha né, análise dela e da expectativa para a segunda fase. Outro detalhe importante, todo mundo já sabe, quem já é assíduo do Adverum já sabe. Quem acompanha a live ao final e quiser adquirir o curso, né, achar importante, realmente não estudo, quem está perto, né, que achou que está bem, vai passar, a gente tem um desconto. Ao final vai dar um cupom de desconto. Eu vou já autorizar o professor Ivan. Consigo aqui, ver se vai entrar o professor Ivan também, mas só para reafirmar os alunos que estão aqui nos ouvindo, que ao final, vai entrar o professor. Aí, professor Ivan, tá virada a câmera aí, daqui a pouco já. Bem-vindo. Bem-vindo. Tá me ouvindo bem, professor Ivan? Estou ouvindo bem. Que bom. Também estou te ouvindo. Eu estava com uma dúvida aqui por causa do microfone, mas está tranquilo, então, que bom. Só para, antes de nós começar a falar especificamente da prova e da expectativa para a segunda fase, os alunos que ficarem até o final, ao final tem um cupom de desconto, é tradicional da Adverum, sempre dá um descontinho para os alunos aí que queiram fazer o nosso curso Adverum para a segunda fase, um curso específico para o MP do Ceará, tá? Já me apresentei, professor Ivan, agora é tua vez se apresentar, depois a gente comenta a prova rapidamente aí, sua apresentação, que dispensa, mas para os que não te conhecem ainda. Olá, tudo bem? Boa noite aí aos colegas, aos alunos.
Eu sou Ivan Viegas, sou promotor aqui no estado de Pernambuco. Fui convidado pela equipe do Adverum para participar dessa preparação aí para a segunda fase do MP do Ceará. E estamos aí produzindo um material bastante interessante para a gente poder dar esse lado prático, né, professor? Porque uma coisa é a teoria, e às vezes ali a primeira fase, a questão mais pontual, como o senhor bem falou, mas assim, essa escrita diferenciada que o promotor de justiça tem que ter, esse olhar diferenciado para explorar bem as questões, principalmente com a prova CESP, como a gente vai tratar também, que é uma prova tão rica em questão de jurisprudência, de atualização de jurisprudência, muito detalhe, nada ali é em vão, toda palavra ali tem um significado, é um leque a ser explorado, e a gente vai tentar passar essa experiência aí de quem já foi aprovado em tantos concursos e já não foi aprovado em tantos concursos também, né? Sabe o caminho? Faz parte, eu também. Passei em 2 MPs, mas faz parte do jogo, é importante. Só um comentário importante que você fala, professor Ivan, realmente essa questão prática, porque eu já sou professor da Adverum em vários cursos preparatórios para o Ministério Público, que eu percebo nitidamente uma dificuldade dos alunos muito grande na peça prática. Fazer peças práticas, muitos não têm, não for estagiários, não tem um cargo de assessor, outro cargo que exija essa escrita, e a principal dificuldade dos alunos é fazer peças práticas, elaborar bem feito uma denúncia, alegações finais, recursos. A gente trabalha com isso no curso, naturalmente, mas hoje já vamos facilitar também para os alunos. Mas a principal dificuldade dos alunos é fazer essa peça prática, que tem um grande valor na prova, um grande peso. Então, isso é muito importante. O aluno está bem consciente disso, que a peça prática é fundamental para a aprovação. Sem fazer uma boa peça prática, a gente dificilmente consegue a aprovação, porque é muito difícil conseguir uma pontuação integral nas mesmas questões subjetivas e teóricas. Então, a peça prática é determinante para a aprovação do candidato, né? Professor, e também a questão da forma de escrita mesmo, porque uma denúncia mesmo é uma coisa que, se a pessoa, de fato, não parar para fazer uma denúncia, mete uma dissertação lá e mostra o despreparo total, né? Aquele jeito diferente de narrar. E, assim, isso, embora a prova seja a CESP, o CESP nem faça tanta prova para promotor. Acho que tem umas 12 provas, 12 com essa. Eles não fazem muitas, mas eles fazem mais no Nordeste mesmo. A gente tem acompanhado, né? Outras, né? São provas que realmente pegam pelo detalhe e que você tem pouco espaço e pouco tempo para botar muita informação. E se a pessoa não tiver treinado, né? Porque uma coisa é você chegar para fazer pela primeira vez, outra coisa é você já ter participado de todas essas rodadas, de ter um feedback, né? E chegar mais já sabendo o que está fazendo ali, né? Com certeza. Muito bem, depois dessa introdução nossa aqui, minha, do professor Ivan, que são professores do curso da Adverum, eu vou fazer um apanhado geral do que eu percebi da prova, e especialmente dos grupos que eu cuido. Na prova, até começando a entrar para frente, eu cuido do grupo 3 e 4, que tem civil, processo civil, depois difusos, né? Depois também o professor falou a impressão dele da parte inicial da prova. Cuida. E a gente até... Aqui ficar... pode tentar, enquanto eu vou falando. Isso aí, ó. Aí, senão a pessoa fica com torcicolo aí no pescoço pra... Caiu. Aí, perfeito. E vê que Ministério Público é Ministério Público, né? Sempre gravata vermelha, né? Gravata vermelha é jornal. Quando o pessoal passar no Ministério Público, a primeira coisa que vai acontecer é tudo ficar vermelho. A cor da gente é vermelha. A camisa pode ser azul, mas a gravata é vermelha, é o sangue da vítima no juiz, né? É verdade. Vamos lá, brincadeiras à parte, eu vou fazer um comentário então dos grupos que eu atuo, depois o professor também faz, e ao final também falamos de como se dá, como a gente sugere como professor, não só como estudantes que já passamos por essas fases também, né? Passamos por isso, nem muito tempo assim, e também pelas experiências que nós temos no curso da Adverum, de acompanhar vários concursos públicos e ver o que tem dado resultado bom, né? Bom, falando então dessa prova do CESP. A prova do CESP a gente já sabe, né, que é uma prova muito bem feita. Então, a primeira impressão, realmente, uma prova bem feita. Por que eu digo bem feita? Porque ela cobra lei, cobrou várias questões de lei seca, cobrou, sim, questões de jurisprudência de STF, STJ, né, muitas. E aí também explora casos práticos. Ela consegue, em poucas linhas, escrever um caso prático e cobrar do candidato a situação pontual específica, que é muito interessante. O que vai se repetir, com certeza, até com mais... ênfase na segunda fase, que eles vão cada vez mais usar casos práticos e a partir daí indagar respostas, né? Mas, então, a prova bem feita,
com uma ampla gama, muito bem dividida. Se você pegar a matéria, vamos supor, se pegar as matérias de difuso, é claro, tem as questões de ambiental, mas dentro do ambiental bem dividido, depois lá tem de consumidor, tem de deficiente, tem lá todas as matérias. Se eu for também para civil, processo civil, ele faz uma viagem dentro do processo do civil, por vários temas, vai na parte inicial, vai na parte recursal, é uma prova ampla, não é uma prova restrita a um enfoque especificamente, vou fazer questões de processo civil, mas é um monte de recursos. Não, eles têm um equilíbrio muito bem, justamente porque é uma banca experimentada em muitos anos fazendo provas, eles têm uma experiência dos seus examinadores fazer provas muito bem feitas, né? Que distribui entre cobrar lei, doutrina e jurisprudência, e mais do que isso, também conseguem diversificar os temas, não vai ser uma prova vinculada a um tema, ela é muito abrangente, né? Isso foi bem perceptível nos grupos que eu analisei, que realmente ela faz uma viagem em diversos temas dentro daquela matéria, o que também dá uma perspectiva que na segunda fase, a peça prática deve envolver vários temas, assim como depois tem mais 4 questões, né? Que tanto a prova que o professor Ivan vai orientar quem foi aluno, né, ou quem estiver estudando também sozinho, que é a prova P2, também a prova P3, cada uma das provas ela tem além da questão prática as questões subjetivas. E ela permite uma cobrança um pouco maior, eles conseguem realmente cobrar diversos temas nisso, né? Então não vai poder ser um tema só um estudo focado em poucos aspectos do direito penal, do processo penal, do difuso, porque ela vai ter uma amplitude com certeza maior, como a gente já viu na primeira fase, tá? Na prova em si, eu faço uns comentários também, que eu sei que os alunos estão aí ansiosos, né? Em falar dessa prova, já tem vários cursos, até o Sérgio, que é parceiro, né, da Divero, já fez esse comentário da prova primeira fase, eventuais recursos, né? A gente faz alguns comentários dos grupos, só para contribuir, e porque o objetivo da live é o quê? Passei na primeira fase, e agora, né? O que eu faço agora para a segunda? Então, tem muita gente que está nessa situação, que foi muito bem, já vai ter que se preparar, que bom, parabéns, a prova realmente passar na CESP não é fácil, né? Por mais que a prova até não foi muito difícil, estava acessível, mas teve uma nota de corte um pouco mais alta, mas realmente tem essa diferencial para a segunda fase se preparar. Então, vou fazer um pequeno comentário. Aí, professor, e não interrompendo, mas assim, claro. eu estava analisando com os colegas também que fizeram a prova, quem tem aquelas pessoas, aqueles que estão lá com a nota muito boa e que já estão garantidos ali, que estão tranquilos para estudar. Mas aquele pessoal que está próximo, eu já fiz prova CESP de anular em 14 questões. Então, quer dizer, ali quem está ali próximo ainda tem a fase. O recurso é uma fase do concurso. Então, é verdade. E os testes é muito honesto nisso, para eventual precisar anular, eles anulam, se quer anular vários, eles anulam, não tem problema nenhum. Diferente de algumas bancas de MP tradicionais, que eventualmente, quando meio que são meio birrentos, a recurso, eles quase não anulam nada. O CESP não tem problema com isso. Ele segue lei de doutrina de jurisprudência. Eles vão um erro, eles anulam sem problema nenhum. Então, quem está perto, está próximo, tem que se preparar. Até porque a prova está próxima, no final de março. Não tem jeito, vai ter que se preparar. E se preparando para a segunda fase, você está se preparando para qualquer fase, porque é a fase mais difícil, né? Então, tem que se preparar mesmo. É melhor se preparar e eventualmente não entrar do que de repente entrou e agora, que eu não me preparei, né? 10, 15 sim. Estamos já em metade de fevereiro, já indo para o final de fevereiro, vem carnaval, março vai passar que é um tapa de rapidez. Então, eu acho que quem está bem mais ou menos também perto aí, que se prepare, porque tem chance, né? Uma situação importante. E nunca estudo vai embora, mesmo que não ficar por pouco, esse estudo valeu para outras provas do MP, para outras primeiras fases ou para outras segundas fases. Essa bagagem acumulada é muito importante, né? Tá? Mas vamos lá, vou fazer um comentário de algumas questões só, professor, depois também fique à vontade, se quiser algumas também. Me chamou a atenção em civil, né, que eu vou começar dos grupos 3, que começou lá em civil. Esses grupos de civil trouxe bastante coisa interessante, da impermeabilidade do bem de família, da questão dos imóveis lá, do STJ, que é bem pacífico, né? Mas já é outra interessante, sempre fizeram, STJ e STF, é muito cobrado pelo STF, pelo CESP, justamente as posições mais atuais. Outra coisa que me chamou a atenção, na questão 53, que é dos vedados de casamento abaixo de 16 anos, que a lei mudou em 2000, que é outra característica do CESP, sempre muito atualizado. Então, toda mudança legislativa estão cobrando. A questão 53, por exemplo, me chamou a atenção, porque é a questão do impedimento de casamento abaixo de 16, que tinha na lei anteriormente a possibilidade, caso de gravidez, para impedir pena. Em 2019, foi proibido em qualquer hipótese. Está vedado o casamento abaixo de 16. Já cobraram, né? E assim por diante, se for olhar também a 54, a questão de menor agressão, que os pais são responsáveis de jurisprudência pacífica, mas vai julgar do STJ. Na 57, que é um tema que eu sempre falo muito aos alunos, quando vou estudar para a segunda fase, estudar a lei anticorrupção, né? Uma lei um pouco antiga, mas que
e ainda está bastante a ser explorada, né, junto com improbidade, a responsabilização da pessoa jurídica. Isso está no artigo 57, que está todo o acordo leniense, especificamente até, que está bem até literal da lei, basicamente, a letra C que é a correta, mas também bem importante uma questão legal. Veja que eu falei já duas questões literal de lei, mas, por outro lado, falei já de uma decisão do STJ, do 54. Pulando um pouquinho mais também, que me chamou a atenção, uma coisa bem importante, além de ter essas questões que eu falei, é uma prova, por mais que não é feita por membro do MP, tinha um perfil do MP. O CESP já consegue ter, porque a gente sempre tem a prova CESP, pode ter cobrando tudo que é conteúdo, mas a gente verificou durante a prova em várias questões, questões vinculadas ao MP. Então, se pegar, por exemplo, as 60 palavras de intervenção do MP no processo civil, que quando tinha que intervir ou não, eu falava da letra A, que é literal lá no incidente de resolução de demandas repetitivas, o MP tem que atuar obrigatoriamente. E assim, olhando a prova, várias outras questões que já tinham um vínculo direto com o MP. Então tem esse perfil, sim, mesmo objetivo, e na subjetiva mais ainda, eles conseguem ter essa percepção, mesmo não sendo feitas por promotores, fazer uma prova vinculada ao MP, para selecionar pessoas realmente habilitadas nesse cargo, com certeza, né? Então, percebi isso no artigo, na questão 60 e em outras também. No 62, voltando ao STJ, num caso emblemático, bem importante da nossa discussão aí do MP, da questão, foi até num julgamento de um caso que é repetitivo, mas discutiu a questão da defensoria. Veja que é um caso de 2019, do custo vulneráveis, da defensoria poder atuar como, se naquela integrante, naquela situação, tem várias pessoas vulneráveis, se podia entrar. O STJ, naquele julgamento, que pede pode ter ainda uma discussão um pouco maior, julgamentos que discutam a questão mais profundamente da possibilidade, né, ou não, mas nesse julgamento autorizou sim a defensoria a atuar como custos vulneráveis, porque aquele grupo de pessoas que estava julgando naquele processo tinha sim uma vulnerabilidade presumida que demandaria a defensoria atuar. Tema atualíssimo, né? No 64, questão 64, distingue do STJ, que é do STJ atualmente também, os tribunais, mas que é possível qualquer judicional. E aí depois, então, o que eu quero dizer com isso? Que fizeram mesclar questões literais de lei com o STJ, mas muito atualizada. Lei atualizadíssima e também jurisprudência atualizadíssima, né? O que já remete ao estudo para a segunda fase, né, de todas as alterações legislativas do último ano, e a jurisprudência do STJ e STF do último ano, 2019, é fundamental, acompanhar a informativa. Vai ter que rever esses informativos, com certeza, os alunos é uma coisa fundamental. Na 67 já começa eleitoral, que é uma matéria não muito ventilada, não pode ficar tranquilos, antes de ser promotor, quem for do curso, naturalmente, eu fui trabalhei no TRE por 5 anos também, acompanho bastante matéria eleitoral, sou professor de curso preparatório, e também ainda tiveram cursos de pós-graduação em eleitoral, e eu acompanho bastante a matéria, uma prova bastante legalista, mas também um pouquinho doutrinária, foi interessante, falou atribuições do MP, mas olha que interessante, até uma que eu sugiro aí, na 69, uma questão de AIGE, que pedia qual é o objetivo da AIGE. A maioria das alternativas eram absurdas, mas tinha uma alternativa que é a menos absurda possível, que com certeza vão considerar correta, não sei se o Gabriel entende ou não, mas vai ser correta, a letra C, a letra D, que é para combater abuso do poder econômico e político, mas fala durante a campanha. Olha o detalhe, então não sei se alguns alunos aí querem fazer recurso ou não, mas na 69 é uma questão que a AIGE, sim, é literal, do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é para combater o abuso do poder econômico, político, autoridade, uso do indevido meio de comunicação. Só que falava assim, durante a campanha. Sim, o prazo é durante a campanha, mas você pode se fazer referência a ser pacífico no TSE, a fatos pretéritos. Por exemplo, agora, em janeiro, fevereiro, março, quem está no poder pode estar cometendo atos que geram benefício a candidatos que futuramente o serão, e a gente pode, numa AIGE, alegar fatos pretéritos que aconteceram no ano, nos 6 meses que antecederam a eleição, que ele abusou do poder econômico, do poder político, para beneficiar o candidato lá na frente, ele mesmo ou um candidato dele. E veja que, então, essa afirmação porque as outras todas as alternativas é absurdo, não tem como ser. A letra D provavelmente vai ser correta, que é abuso do poder econômico e político durante a campanha. Opa, não é só por isso, não é só durante a campanha. Se precisar no TSE, vai ter vários julgamentos de fatos anteriores. As pessoas estão chegando agora também, sejam todos bem-vindas, tá? Mas é pacífico que pode você entrar com fatos pretéritos. Então, é uma questão que pode ser objeto de recurso. Essa letra D não é a possível de ser completamente correta. Claro que pode nessa hipótese durante a campanha, mas isso não exclui também fatos pretéritos. Então, é bem questionável. Depois, uma recurso eleitoral. Depois, chegando à parte mais final, de tributário, financeiro e tributário. Foi também bastante interessante. E trabalhar chamou atenção
E eles costumam, o CESP, cobrar muito a questão de isenção, anistia, imunidades, diferenciar. A 72 e a 73 tratavam justamente de exclusão do crédito, né, pela anistia, que é o que estava descrevendo lá, que é um ato geral. E no 73 falava da limitação tributária, lá que justamente tratava do artigo 150, parágrafo 1º, que é vedado anterioridade, né, tributária. Mas olha que interessante, trabalhava com os erros lá, inclusive de isenção e imunidade, algumas alternativas, e a correta exatamente é sobre a anualidade, nonagesimal e a anualidade das duas em relação ao imposto IPVA, que é a correta. Então, veja que esse pequeno apanhado demonstrou para nós que em cada matéria existe uma pluralidade muito grande de temas, eles não se restringem a perguntar sempre a mesma coisa sobre o mesmo tema. 2, existem questões legais muito atualizadas, STJ e STF, com certeza é a principal fonte de questões do CESP. Então, essas foram as minhas impressões, né, que eu tive nos grupos 3 e 4 que eu analisei de forma item por item, mas que eu pudesse fazer esse apanhado para vocês. Professor Ivan, não sei se conseguiu fazer também algum apanhado, posso ter algumas impressões também nos grupos 2 e 2? De mesma forma, as mesmas observações que foi feito pelo professor em relação aos grupos 3 e 4, no grupo 1 e 2 também, esse que passou por toda a área do direito e dando um enfoque na atuação do promotor de justiça. Isso é que é bastante importante de ser observado. E, realmente, bastante jurisprudência do STJ, de temas atuais. E, assim, alguma crítica se faz ao CESP pelo seguinte, que às vezes para o CESP, um julgado é uma jurisprudência. Eles botam a decisão por um julgado. Então, eu analisei algumas questões aqui também. Uma me chamou bastante atenção, por ser até um fato Eu vou para carregar meu computador, pode seguir. De se trabalhar, foi essa questão, a questão número 6, que fala justamente do entendimento do STJ sobre a justiça mudou e pacificou-se no sentido de que quando se desvia a energia elétrica numa residência e se tem um contrato com a empresa de energia elétrica e alguém vai lá no medidor e faz o que aqui no Nordeste chama muito de gato. Assim, aqui também. Né? Gato. Mas, assim, e se tem esse desvio, havendo um contrato, o STJ pacificou o tema que se trata de estelionato, certo? De crime de estelionato. Agora, isso é uma coisa, o julgado é nesse sentido, diferenciando o furto qualificado do estelionato. Agora, em momento algum, se decidiu no STJ de que todo furto de energia elétrica seria um furto qualificado pela fraude. Inclusive, a gente vê muito isso na prática, porque uma coisa é aquele cidadão que usa de uma engenharia de uma forma para camuflar e dificultar com que a empresa de energia elétrica perceba. Outra coisa é o caso da questão, para mim é muito claro, quando fala que um cidadão foi lá, armou uma barraquinha e puxou o gancho lá e colocou um crime cometido de forma, digamos assim, bem simplória. O que, a meu ver, e aqui se decide tranquilamente nesse sentido, é um furto simples, não é um furto mediante fraude. O fato da empresa de energia elétrica não ter uma vigilância constante não torna o furto mediante fraude de forma alguma. Então, acredito que essa questão número 6 é bem passível de mudança, porque o que o SESP discutiu, o que o STJ discutiu era a diferença do furto mediante fraude ou estelionato. Mas o fato, e aí ficou consignado o quê? Tem um contrato e o desvio foi do medidor, estelionato. Não tem o contrato e puxou direto do poste, furto. Agora, nem todos esses furtos vão ser furtos qualificados, furtos mediante fraude, como está na questão. Então, mas tirando essas questões de pegar um julgado e dar uma interpretação um tanto quanto que não se permite daquele único julgado, vê que é uma questão que explora temas bastante ricos no Ministério Público, como a Lei Maria da Penha, que é bastante explorada, ou seja, e aí a inteligência do aluno para se preparar para o concurso. A Lei Maria da Penha é uma lei pequena, que tem julgados vastos sobre o tema, mas que você faz um estudo completo com pouco tempo. E, às vezes, o aluno pega e passa tanto tempo estudando legislações
bem maiores, que cai tão pouco os concursos, e tem 3 questões só sobre a questão de Maria da Penha. Lei de probidade também bastante explorada, como tem que ser na atuação do Ministério Sim, Público. percebi. Vários Muito, muito. entendimentos recentes do STJ, inclusive a questão do foro por prerrogativa que não vem se aplicando, e a questão chega a ser um pouco, quando coloca aqui um desembargador, é meio estranho realmente um desembargador ser julgado por um juiz numa ação de improbidade, mas é o que tem sido aplicado, com a ressalva dos julgados de que, quando se tratar do mesmo tribunal, o STJ tem feito uma ressalva quando o juiz do desembargador for do mesmo tribunal, o que não foi feito na questão, mas, ao meu ver, não torna a questão nula, é só uma questão mais complexa. Mas, como o professor bem falou, eu vejo a primeira fase como um índice para a segunda fase, um apêndice, né? Algumas pessoas pensam assim, isso já caiu na primeira fase, não vai cair de novo na segunda. Pelo contrário, a primeira fase ela dá todo o rumo, todo o desenho da segunda fase. E o SESP é muito interessante que ele consegue sintetizar muito bem. Então, se ele quer saber se o aluno tem conhecimento sobre as contagens dos prazos processuais, ele não pergunta de quantos dias são para interpor o recurso. Ele faz a questão, bota uma data lá e diz assim, faça a peça considerando que o Ministério Público ingressou no último dia do prazo. Aí você tem que datar, já considerando todas as questões de contagem do prazo, das razões e etc. Os endereçamentos para você saber a competência, você vai dizer se sabe ou não de competência, endereçando a peça corretamente. Então, todas essas circunstâncias, por exemplo, essa questão do foro privilegiado de improbidade, numa segunda fase, numa questão prática, ele explora e você já pontua ou não no cabeçalho. Para onde você endereçar a sua peça, já vai dizer se você está sabendo ou não desse tema. Nas matérias de penal, processo penal, tem um detalhe interessante para peças práticas, que é quando se cobra a denúncia na segunda fase, né? É sempre uma faca de 2 gumes a denúncia. Por quê? Porque a denúncia é uma peça que, quando você treina, ela se torna simples, intuitiva de ser feita, mas é uma peça que não permite a você estar ali dizendo, por exemplo, entendimentos jurisprudenciais, nada, é uma peça seca. Então, você vai dizer ao SESP que sabe pela sua resposta. É quando você tipifica daquela forma que você mostra que conhece a jurisprudência sobre o fato. Então, diferente aí do que aconteceu no outro grupo, nesse grupo vai ter um problema grande, que é a questão da grande mudança legislativa que aconteceu recente. Nada impede que o concurso cobre, eu não vejo, não fala assim, até o edital, não tem essa situação. Eu vi que na primeira fase, não houve questão relevante que envolvesse essas alterações deste ano. A do ano passado já aparece aí na lei de armas, já aparece também no homicídio, mas as desse ano ainda não. Mas o aluno tem que ter muito cuidado, principalmente vou até fazer uma intervenção interessante no documentário, professor, porque realmente depois a gente olha com calma o edital e vê se pode. Em regra, antigamente sempre tinha, agora estão tirando isso ou até colocando assim, até a data digital e salvo alterações supervenientes posteriores que venham a impactar significativamente. Eles têm botado situações que abrem a possibilidade de tornar uma mudança legislativa futura cobrável. Dou um exemplo prático disso, MP de Goiás. A MP de Goiás, eu fui professor na última que teve agora, faz pouco tempo até essa prova, e na prova subjetiva, em que pese recente, estava ainda, né, do pacote de crime, eles pediram uma questão, não específica da lei, mas para dissertar sobre, por exemplo, foi sobre cadeia de custódia, né, que a lei nova tratou, mas claro que podia ser cobrado antes também. Então, falar sobre cadeia de custódia, veja. Na prova do MP, a última prova agora subjetiva que teve, há poucos dias atrás. Então, que estava ainda na vacatio legis dessa lei. Então, veja que estava dentro do edital. E diferente da primeira fase, onde a pergunta tem que ser direta, na segunda fase,
por exemplo, várias dessas mudanças legislativas são benéficas ao réu, por exemplo. Então, Sim, são retroativas. ao se cobrar uma peça prática, o que o SESC pode fazer para não cobrar a mudança legislativa é datar de antes da entrada em vigência, né, de vigor. Porque se ela cobrar e botar uma data atual, o aluno tem que usar a lei processual atual, porque a lei processual ela não tem questão de... ela se aplica de imediato, e a lei penal, se for benéfica, também vai ter que usar. Então, o aluno aí prestar bastante atenção na data do dia 23 de janeiro ali, é o dia chave. Então, minha opinião é que eles vão cobrar alguma coisa, não tem jeito, eles vão cobrar. É muito difícil fazer sem tocar nisso. Em execução penal até tem uma questão nessa prova que ela ensaia falar alguma coisa sobre as mudanças na execução ali, que acaba que você não sabe. E outra coisa que chama atenção dessa forma de estudar para a segunda fase, que eu acho imprescindível, é o aluno, claro, conhecer as súmulas, isso aí, você tratar de um assunto, uma prova SESP, onde haja uma súmula e você não mencionar, você não precisa dizer exatamente o número, mas dizer, ó, segundo o ato, você não mencionar já é um tiro no pé. Agora, outra forma de estudar bastante interessante é nessas jurisprudências em tese do STJ, uma publicação muito boa e que ela esgota um tema na jurisprudência. Por exemplo, você coloca lá a jurisprudência em tese sobre roubo e todas as últimas decisões sobre roubo majorado, quando a arma serve para majorar, quando não serve, como é o concurso, se tem concurso, se é crime único, latrocínio, ou seja, esgotam com essas jurisprudências mais recentes. Da mesma forma, execução penal, improbidade, temas importantíssimos que o próprio STJ ele destrinchou. E como o professor bem disse, quando a prova é feita por uma banca de Ministério Público, há até uma vaidade em si mexer nas questões. Mas numa prova SESP, pode ter certeza, eles vão se basear no julgado. A peça prática vai ser praticamente um julgado ou dois junto ali misturado, porque eles querem ter aquela segurança de que o aluno vai questionar e ele vai dizer, ó, tá aqui a resposta. E é isso que eu falo. Às vezes não é nem a jurisprudência, é um julgado, que é uma maldade, mas é o SESP. Né? Não, e nós temos que preparar justamente para o pior, né? Exatamente. Então, a gente vai explorar bastante isso nas nossas questões práticas, esses pequenos detalhes, essas cobranças em cima dessa forma de escrever diferenciada, porque não adianta você saber muito, mas você tem que colocar em 20 linhas. Olha, eu fiz a primeira rodada. Capacidade aqui, muito boa. Isso, fiz a primeira e a segunda rodada já aqui do curso. E a maior dificuldade que eu tive foi colocar as respostas no número de linhas. Porque saber, tudo bem. Agora, colocar ali, com pouco tempo, pouco espaço, 20 linhas apenas, em uma peça prática com 90 linhas, você tem que enxugar e ser cirúrgico. Não falar... tem que ter uma capacidade de concisão muito boa, né? Muito boa. Exato. Tranquilo. Mais algum comentário da prova, professor, que você queira trazer? Isso é uma prova que realmente baseada bastante em jurisprudência, mostra um estilo de estudar do aluno com a prova SESP realmente é diferenciado, porque vai ser isso, vai ser uma chuva de jurisprudência aí, principalmente na segunda fase, onde eles podem explorar de várias formas, né? De várias formas. E pode ter certeza que esses temas que foram cobrados aqui na primeira fase vão vir, vai ser o norte, indicativo. Da segunda fase. Isso aí. Tranquilo. Já falamos também mais umas dicas para a segunda fase especificamente, vamos tentar resumir aos alunos para ajudar, mas só para comentar, porque eu acabei falando do grupo 3, falando em civil, processo civil eleitoral, acabei não falando do 4, que é importantíssimo do MP. Só fazer um comentário rápido também, porque analisando o grupo 4, de difuso, é muito ambiental, as primeiras questões, né, de ambiental, 76, que é da Constituição, 77, mas veja que em ambiental couberam uns temas interessantes lá no meio, especialmente do uso de agrotóxicos, tinha 2 palavras menção a agrotóxicos, e mais do que isso, falava uma de região metropolitana e resíduos sólidos, que tratou com uma situação bem interessante, resíduos sólidos, claro, que é um tema sempre muito importante, mas tratou a questão da região metropolitana, criação por lei municipal, competência estadual. É interessante, tem a nova lei do Estatuto da Metrópole, é extremamente relevante perceber
que o CESP, ao fazer as questões ambiental, trouxe essa questão ambiental urbanística, né? De região metropolitana, e tem o Estatuto da Metrópole, que é razoavelmente recente, pouco explorado, e a gente aposta aí alguma coisa nesse sentido, tá? É muito interessante essa indagação. Depois também no ECA, questões bem legalistas e fáceis, até no ECA foi muito fácil, das atribuições do MP, dos maus tratos do médico que nega, não informa, depois indo lá para a lei do SINASE. Depois também eles são apaixonados por ACP proposta para associação, tem várias questões que falavam assim, se a ACP proposta para associação, daí o Ministério Público, né, o que faz? Cabe danos isso, danos aquilo. Então teve bastante nesse sentido aí. Depois foi para consumidor. Finalmente, direitos humanos, bem interessante, cobriu bastante matéria constitucional de direitos humanos, sobre os tratados de direitos humanos, sobre incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal, que é fácil e legalista da Constituição, que é no STJ pelo PGR, mas veja que também eles foram na parte mais funcional em direitos humanos, que pode também ter na segunda fase alguma questão nesse sentido. Depois chegou na lei específica do MP, vitaliciamento, algumas penalidades, e também falando de combate ao crime organizado e grupos especiais. Então, a parte também do grupo 4, viu-se bastante preocupação no direito ambiental e de temas não muito cotidianos, aquele ambiental batido, né? Eles saíram um pouco de sempre, né? Indo para a questão de uso de agrotóxico, de autorização, de um caso prático, e especialmente me chamou a atenção de região metropolitana, atuação consorciada para destinação de resíduos sólidos, que trabalhou com uma situação bem interessante. Não, com isso a gente... Professor, já entrando aí na questão do ambiental, eu ouvi muita reclamação do texto, mais uma forma de escrita dessa 76 aí de ambiental. No caso da Constituição. Não é? Que ela disse que estabelece... Do 225. Isso, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é só um direito, mas também um dever de toda a coletividade e do poder público. Essa é a menos errada. Né? Essa é a menos errada, né? Ele deu como correta, né? Porque não tem outra, né? As outras não dá. Exato, mas aí eu acho que é uma questão que vai ser até anulada, porque, sim. De fato, porque não segue é um dever, exatamente. Mas o direito do poder público é forçar um pouco. Não ficou estranho, né? Não ficou estranho, sim. A forma de escrita dela aí tá bem... sim, sim. Não, mas assim, o senhor falou realmente aqui na parte da minha parte, aqui da prova 1 e 2, eu achei bastante interessante também, porque não é muito comum nessas provas CESP de Ministério Público a cobrança da teoria geral do direito. E nessa prova veio cobrando e veio com 3 questões e já direcionando a gente para o estudo da segunda fase ali, que a Branca gosta do Bobbio, do Alex, do expressamente citou. Que são acadêmicos, né? A maioria dos professores que fazem prova são acadêmicos, então eles gostam realmente dessa parte, né? A gente tem que ter essa percepção. Cobraram bastante e vamos ver o que é que vem da segunda fase. Não acho muito difícil que uma das questões discursivas seja especificamente sobre teoria geral. Com certeza. Até porque a parte principiológica do Alex é importante, eu acho que aí é bem difícil, né? Exatamente. Professor, eu vou sintetizar aqui algumas coisas que eu acho interessante para estudar para a segunda fase. O objetivo da live é passar sempre a fase agora, né? Eu vou botar minhas impressões e minhas dicas, depois complemento o que você acha importante. Para falar do curso que nós oferecemos, né? Porque o nosso live aqui é bem plural. O que eu percebo assim, para estudar para uma segunda fase, nós temos pouco mais de um mês. E você tem uma prova do CESP com esse perfil que nós já vemos aqui falando para vocês, identificar, para os anteriores especificamente nessa, né? Primeira coisa, você tem que estudar, né? Claro, você vai fazendo, mas focar um pouco mais em informativo do STJ e STF. Tem várias formas disso, jurisprudência em tese é uma que o professor falou, mas também tem, cada ano também eles fazem uma coletânea dos informativos separadas por assunto, está lá já de 2019, é muito boa, separada por assunto. Isso é muito bom, inclusive, nas vésperas da prova para dar uma olhada. Então, a sugestão é realmente dedicar um tempo importante do estudo para a segunda fase, para rever os julgamentos. Claro que deve sair a mais, mas no mínimo,
os informativos de 2019, que você pode olhar eles um por um, ou por assunto, que eu acho mais interessante, para ter mais coesão no raciocínio. Lá no STJ tem por assunto, já organizados, informativos por assunto de 2019, e acompanhar os 2020, que estão saindo sim, os de 2020, porque mesmo sendo recente, pode ser cobrado, eles são muito ágeis nisso, mas é 2019, né? Isso percebeu na prova. Isso é a primeira dica importante. Segunda dica que eu sempre dou, que o aluno tem que se submeter a situações semelhantes à que ele vai fazer. Ou seja, fazer um simulado que ele realmente faça mais ou menos igual como vai fazer lá na prova, lá no dia do CESP. Isso tem duas formas. Quem não puder contratar um curso, que não tem condições, você pode tentar achar as provas que o CESP fez em outros CMPs. Se não achou muito de MP, pega de juiz, pega, mas veja como o CESP faz. Então, duas dicas que eu considero fundamentais para uma segunda fase. Primeiro, é estudar para o informativo da CJ e STF. E a segunda dica é submeter a prova semelhante, até para fazer as peças práticas, porque a peça prática é definitiva. Então, pegar provas que o CESP fez anteriormente. Ou sem fazer... o Google, né? Sem o Google para ajudar, né? Sem o Google. Então, assim, porque assim, submeter, o que eu digo, as situações semelhantes é pegar uma prova que tem uma peça prática e 4 questões, que nessa prova que nós vamos fazer agora, do CESP, do MP, do CAA. Vai ter uma questão prática e mais 4 dissertativas em até 20 linhas. Na peça prática até 90. Beleza. Mas é o seguinte, o ideal é que você submeta as condições. Pega um dia no mesmo tempo que eles definem, faça uma prova igual e faça. Né? Então, você submeter a condições idênticas é porque daí você vai chegar lá no dia e vai fazer uma coisa que você já fez. Porque é diferente do cara não... Até faz um teste, já faz uma peça agora, faz uma peça, uma questão prática depois, mas unir tudo isso no mesmo tempo, você fazer uma peça prática e ao mesmo tempo depois na sequência, ou se não for nessa ordem, fazer as questões teóricas, nesse tempo, escrever com essa limitação de linhas e com questões densas que vai ser, isso não é alguém que nunca fez isso que vai se submeter a primeira vez, que passar de primeira se não tem um pouco de bagagem para isso. Então, a minha sugestão é realmente se submeter a situações semelhantes, fazendo provas semelhantes, que o próprio CESP fez, ou contratar rodadas simuladas, porque eu estou aqui, naturalmente, nós estamos aqui na Advério fazendo propaganda, claro, do nosso curso a gente faz isso, porque eu me lembro quando eu estudava, é fundamental, na minha época até não tinha isso, eu acho que teria passado antes, porque você fazer prova direcionada ao concurso, que você sabe do estado que é a banca que faz, que nós oferecemos, naturalmente, assim como outros cursos também fazem, você tem uma prova semelhante. Qual é a diferença? Do curso, qual é a diferença? A diferença é que, além de você fazer uma prova semelhante, vai fazer uma peça prática semelhante para você fazer, questões semelhantes para você fazer, a diferença é que depois a gente pega a sua resposta e dá a correção individualizada. Então, quem não tiver condições de contratar o curso atualmente, mas, né, no mínimo, pegue prova CESP semelhantes e façam, pega uma prova pronta, pega a sua questão e façam, refaçam. Não encontrei, pega de outras bancas semelhantes, mas façam. Tem que exercitar na prática, no tempo e na quantidade, para que você chegue lá naquele dia, consiga somar a peça e as questões, um tempo razoável consiga escrever. Isso dá para ser um treino sozinho, mas com certeza não tem a mesma eficácia de um treino acompanhado com professores, como aqui na Advério, por exemplo, que a gente pensa nisso toda hora, a gente se dedica, tem um grupo de inteligência também, que busca temas que a gente faz um estudo estatístico e acaba tendo até sucesso em acertar, inclusive, não só a forma de responder, mas também o tema especificamente. Já dou um exemplo do MP de Goiás, que eu fui professor, e nós acertamos a peça, o conteúdo da peça e 2 das questões. Então, assim, existe todo um trabalho que quem consegue contratar um curso tem esse feedback, porque ao fazer a questão, né, a gente faz uma prova semelhante, vai ter uma peça prática e vai ter as questões. A gente faz isso, vai ter 4 simulados para cada grupo de prova. Então, tu vai receber 4 provas do grupo do professor Ivan e 4 provas do professor Moisés. E além de fazer, você vai ganhar ela para fazer no mesmo tempo, mesma lógica, aí a gente vai pegar cada um individualmente e fazer uma correção individualizada. Você melhora aqui, tem que corrigir assim, a peça prática tem que ser melhor assim. E aí depois, melhor ainda, você vai pegar uma resposta nossa do professor, como se fosse o professor respondendo e complemento da matéria. A gente faz comentários doutrinários, experienciais sobre aquele tempo que acha relevante. Essa escolha de temas não é aleatória. Existe um grupo de inteligência da Advério que seleciona os temas e também dá liberdade aos professores contribuir. A gente tem um estudo, então, da banca, e com base em históricos e da primeira fase também, e faz isso. E apresenta para o aluno peças e conteúdos que a gente acha uma probabilidade de cair muito grande. E eu digo, isso a gente acerta também. E eu dou um exemplo último do MP de Goiás. Nos simulados eu botei uma CP, né, de vício, que tinha vício, que o vereador tinha feito iniciativa de um projeto de lei, que é vício de iniciativa e tinha uma inconstitucionalidade por impessoalidade, porque é gestionada especialmente a algumas pessoas. Então, é isso mesmo. E caiu exatamente isso na prova, uma CP
que não, a gente ensinou como fazer uma CP inicial, desde o endereçamento, qualificação, os passos, fundamentos, pedidos finais muito importantes. E o mais importante dizer que foi exatamente uma CP que tinha uma declaração incidental de inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa e violava a impessoalidade da situação. Então, aceitamos não só a peça, como o conteúdo da peça. Na noite anterior, para ter uma ideia, na noite anterior à prova, eu peguei algumas teses que eu achava interessante e estava em alta, eu falei discurso de ódio, a expressão em inglês speak, speech, acho que né? Eu tenho dificuldade de inglês, enquanto isso não tem nenhum problema. Mas é discurso de ódio. Eu passei no dia anterior para os alunos, mandei o conteúdo, olha, isso aqui é uma questão potencial. No outro dia, caiu na prova sobre essa questão, literalmente. Então, assim, apostem também um pouco que o curso tem esse diferencial. Nós, professores, que temos essa experiência, ter passado por isso e acompanhamos os concursos, né, que vem acontecendo junto com a Advelho, a inteligência, a gente tem uma seleção, naturalmente, de alguns temas que a gente acha relevante e realmente a gente tem obtido razoável sucesso. Claro que não vai ser 14, não tem como, né? Mas a gente tem um bom encaminhamento desses temas. A gente faz questões semelhantes e sobre temas relevantes para aquele MP, né, para aquele tipo de banco. Isso é bem importante. São as duas dicas fundamentais: estudar informativo do STJ e STF e se submeter a provas semelhantes. Se não conseguir contratar um curso, beleza, faz lá o que já tem. Mas se conseguir, o curso é fundamental. O curso realmente é muito importante, porque você vai ter o feedback dos professores daquela só prova que você está respondendo. Professor, o que você quer complementar em relação a esse sentido? Exatamente. Essa, além das dicas do professor, é muito importante no momento mesmo, que a gente trata assim, no momento de fazer a prova, de escolher as peças, de ter essa organização. Está falando com uma pessoa que já perdeu prova por ortografia, por exemplo, de não se entender o que está escrevendo. Eu não passei numa dessas provas de segunda discursiva do Ministério Público Federal, até por 0,04 centésimo, né? 0,4. Sim. 0,04. Num grupo Sim. que eu tinha feito até o material, porque a examinadora, a Sandra Quirô, até escreveu lá. Erro de ortografia, caligrafia, impossível e tal. Ou seja, uma coisa é você fazer em casa, sentado no computador e Sim, tal. Outra coisa é você na mão fazer lá. É na mão que vale, essa que vale. É uma peça prática e 4 questões. Então, ali, você tem que estar com conhecimento muito sedimentar, tem que ter condicionado fazer aquilo ali, senão você não consegue. E, assim, na questão das peças práticas e da discursiva, é uma dica que parece simples, mas eu acho muito, para mim sempre foi muito relevante. Tem aluno que, por incrível que pareça, não é curioso. Eu sou curioso, então eu nunca tive esse problema. Mas tem aluno que responde a primeira questão todinha, para depois passar a folha e ver o que é que fala a segunda, e assim sucessivamente. Não façam isso. Leia a prova inteira, porque enquanto você está fazendo a peça prática, as questões discursivas estão vindo na sua cabeça, tudo que você já estudou, você vai já fazendo uma e já vai raciocinando na outra. E aí, se lembrar de uma coisa importante, usa o papel do rascunho lá e faz um esqueleto da prova antes, para aí não esquecer de nada, porque às vezes você está lá fazendo, você sabe tudo ali de improbidade, mas você se enganchou na peça prática e na questão de outra matéria, quando você olhou para o relógio, falta meia hora, você tem uma questão inteira de improbidade para fazer. Então, no automático, é difícil. Então, se você, com a cabeça fresca ainda, faz todo o esqueleto da prova no rascunho, sem estar escrevendo, ninguém vai fazer a prova no rascunho para passar ali, pelo amor de Deus. Quem fizer isso, perde a prova, porque não dá tempo de fazer uma prova inteira no rascunho para depois passar ali. Usa um rascunho para fazer o esqueleto da prova, lê a questão toda no começo. E aí, essa hora vocês vão ver que a diferença que faz a ter trabalhado aquilo na prática, né? Ter noção do tamanho da prova, não começa a fazer um negócio, gasta muito tempo, tu tem que dimensionar o que tu vai gastar de tempo em cada uma das questões para ter possibilidade de fazer uma peça bem feita e também otimizar o tempo das questões, né? Isso é importante, sim, professor. Não dá tempo para rascunho, no máximo esqueleto básico, né? Exato. A questão do CESP, às vezes, tem enunciado, que só o enunciado já vai 2 páginas de enunciado. Então, quanto mais informação ele der, melhor. Não é para se preocupar com isso. Às vezes o problema é que só tem 2 linhas. Assim, quanto mais ele fala, melhor. É ter calma, é lembrar que estudou, é ter os informativos muito bem na cabeça.
nessas questões de segunda fase, tudo influencia, tudo influi ali. É o momento de estar tranquilo, é pegar as dicas. Nós vamos estar, né, professor, presencialmente lá na véspera da Sim. prova, para alinhar essas dicas, Vamos. para afinar, para dar aquele Vai ter feedback final ali, né? um aulão de véspera no dia 28 de março, vai ter um aulão de véspera com eu, que sou Ivan, lá em Fortaleza, para todos os alunos que quiserem, com certeza. E até, pessoal, Esses segredos de prova do Ministério Público, como a famosa cota da denúncia, para não estar ali misturando tudo, né? A petição de interposição do recurso, esses detalhes que, se você pegar e vai fazer sem nunca ter treinado, você vai mandar lá uma redação, uma dissertativa e vai perder a prova, né? É bem importante isso. Até encaminhando. Sim, até encaminhando já também a parte final do nossa live, porque tem um limite de 1 hora, nós já estamos a 50, professor Ivan gosta de falar, professor gosta de falar, não tem jeito, né? Então é fato, né? O Diego entrou aí, nosso chefe entrou aí, o Diego entrou aí, né? Seja bem-vindo aí. Só para nós já encaminhar, é importante agora nós entendermos isso, como eu falei, a gente está aqui, falou da prova, falou da percepção, a expectativa, a banca CESP, e também falamos que o aluno que puder, quem não puder, naturalmente, tenta fazer as provas, mas quem puder contratar um curso é importante, por ter esse feedback dos professores, né, de como fazer. O curso da Advério é um curso, por que eu considero completo? Eu confio muito, eu recomendo, e não sou professor porque eu acredito no método. E a gente vê bastante resultado, depois dos alunos sendo aprovados, recebendo mensagem, vendo esse sucesso dos alunos. O sucesso dos alunos é o nosso sucesso, senão nem tem razão de existir, né? Mas olha que interessante, por que eu acho que o método é muito interessante? Porque o aluno vai receber uma prova idêntica, né? Na verdade, são 8, né? Mas vai receber a prova idêntica que ele vai fazer. E ele vai ter um tempo, que é um de 24 horas, ou às vezes um pouco mais, para responder. Vai responder como se fosse na prova, a caneta, no número de linha certinho. Ele vai mandar para nós no sistema. Nós vamos fazer uma correção individualizada. O professor vai dar uma resposta individualizada para ti, ó, você errou aqui, você tem que melhorar. Inclusive, eu sempre aponto, caligrafia, ortografia, tem que mostrar isso. A questão formal também ajuda. O examinador vai ser mais simpático, menos simpático à prova, de acordo com a sua apresentação. Não vai ser um negócio cheio de risco, né? Então tem que ter uma formalidade, além do conteúdo naturalmente. Então, primeira coisa importante do curso, você recebe questões idênticas, a peça idêntica, e tem a correção individualizada do professor. Mais do que isso, depois disso, você vai receber uma resposta do professor fazendo a prova, como se o professor estivesse respondendo aquela peça prática, aquela questão, com aquele conteúdo. Então você vê como é que o professor responderia, até para tentar se adequar, ver alguma coisa que possa melhorar na redação, ter uma sugestão de resposta, né? Mais do que isso, recebem também um complemento. Naquela matéria a gente faz tipo um resumo da doutrina, jurisprudência, a gente aprofunda aquele tema. Vamos falar de improbidade, se é uma peça de improbidade, eu vou aprofundar a improbidade. Se for uma peça lá de controle consolidado do professor, vai ter um aprofundamento. Então, a gente aprofunda aquele tempo que acha fundamental. Leia o pacote de crime, a gente vai ter que trabalhar, mas a lei anticorrupção também, que eu acho relevante. E assim por diante, aprofunda esses temas também para o aluno. E o melhor de tudo, né, que eu acho que talvez os alunos não tenham essa percepção, a gente tem um grupo do WhatsApp, para quem é aluno que contrata, o grupo do WhatsApp é o quê? Todos os alunos e nós professores. E nós estamos lá 24 horas. A gente não responde 24 horas porque naturalmente tem trabalho, mas a gente responde fora de hora, né, fora do expediente, e finais de semana a gente está sempre interagindo com os alunos. Bota questões, desafio de temas, atualiza a doutrina, jurisprudência, a gente vai botando questões lá diariamente, vai falando, os alunos vão pedindo dúvida, a dúvida de um é dúvida de outro. Então esse grupo do WhatsApp é um grupo de elite, de formação, onde todo mundo pode tirar suas dúvidas, fala diretamente conosco, né? Ele vai falar, botar, professor Moisés, e isso, o que eu faço? Professor, daí? Tem essa interação. Esse grupo, então, a gente sempre tenta responder no mesmo dia, a gente consegue fazer isso, a menos se tivesse muita demanda, mas a gente consegue. O cara bota de manhã, de tarde, de noite a gente responde. Se está um dia de folga, responde no final de semana. Não tem, para nós não tem. Você está brincando e sabem disso, né? Teve no MP do Goiás, por exemplo, vai ser em Natal e final do ano, respondendo e falando no grupo do pessoal que estava respondendo, sem problema nenhum. Não teve recesso, tá? Respondendo. Então, esse grupo do WhatsApp é fundamental para o aluno também comentar com os colegas, tirar dúvida, bota questão do desafio. É muito interativo, é muito legal esse grupo do WhatsApp aí que todo mundo evolui. E uma coisa muito importante que percebe, faz um simulado, corrige, daí o aluno observa, e faz o segundo, a gente começa a perceber no aluno nitidamente a evolução, na peça prática mais bem feita, nas respostas, porque a gente, como eu vou fazer 4 simulados, o professor também fazer 4 simulados, a gente vai conseguir acompanhar a evolução do aluno. E eu, que eu já tive experiência de fazer, eu vejo nitidamente como os alunos melhoram, mas melhoram muito de um para outro, que já nós teremos 8 pela frente. Então, é muito relevante esse estudo. E temos pouco tempo, então, no pouco tempo você tem que otimizar ao máximo. E fazer rodada de simulado talvez é a melhor solução hoje, com rapidez e feedback, que é o importante. Esse é o meu comentário sobre nosso curso aí, doutor Ivan. O que manda? Eu também entendo assim, a
a importância do curso é justamente de você chegar lá na hora da prova e já ter participado de algo semelhante, né? Não vai ser aquela coisa ali, como é que é? Eu mesmo sempre tive problema com o tempo. Tem gente que é bem rápido, eu sempre tive problema com o tempo. Então, é aquele espaço, algumas coisas simples, algumas coisas que precisam ser ditas para o aluno. Por exemplo, não identificar a peça, às vezes a pessoa assina lá o nome, bota o nome, um fato. Então, são coisas simples, mas que você fazendo, uma vez que você erra e o professor lhe diz, olha, isso aqui está errado, você não vai errar de novo numa situação, mas ainda mais próximo assim. Então, é a hora de treinar, é a hora de pegar as provas passadas e refazer, de realmente escrever. Quem está acostumado a estar digitando, é hora de pegar a caneta para escrever, tem que dar um jeito na caligrafia. O examinador não tem paciência para estar adivinhando o que está escrito, né? Então, se quem tem aquela letra muito grande, cuidado de trabalhar isso. Vai ter que diminuir. Pequeno, tem que trabalhar. Também não vai fazer letra tão pequena que ninguém enxergue. Uma coisa que eu também... E uma coisa que eu sempre percebo nas provas também, vai corrigindo os alunos, que os alunos costumam fazer assim. Começa a responder uma pergunta um pouco mais fácil, eles começam escrevendo maior e também escrevendo mais. Mesma peça, escrevendo uma letra maior, e não só isso, como divagando mais, falando mais, não conseguindo resumir. Aí chega no final, começa a apertar a letra, apertar o conteúdo, não dá. Tem que ter uma dosagem. Isso o examinador percebe uma desorganização. O cara não organizou sua ideia naquele tempo, naquele espaço. Então, você não pode demonstrar ao examinador que isso não é organizado no seu pensamento, a ponto de não ter espaço suficiente para escrever, a ponto de começar com uma letra grande, depois ter que diminuir pela metade, ou ter que apertar, ou você fazer um monte de introdução e quando chega no principal você não disse, e muitos alunos fazem isso, começa a introdução da resposta, começa falando um monte, depois na hora do principal que tem que escrever, faltou espaço. Não pode. Não pode. Acaba a linha, né? Mas é importante, por exemplo, o SESC costuma muito colocar um tema e dizer, discorra sobre o tema tal, aí bota, falando necessariamente sobre A, B, C, D. Cada um daquele é uma pontuação do espelho, então você tem que falar de cada um. Aí você tem a opção. Tem que ser proporcional a ele. Você faz tudo misturado e arrisca, o examinador não vê e não lhe pontuar, ou você separa nos parágrafos, cada parágrafo uma resposta e dá aquela organizada, entendeu? Esse macete de prova, essa situação... E de preferência na mesma ordem que o examinador pediu, o que significa que ele vai achar, porque o espelho dele vai estar na mesma ordem, então você vai ter ele não vai deixar ele ficar procurando meio que a resposta, o que ele quer ouvir, então você também, até isso. Assim como ouça a gente também tem, mas só para dar uma ideia aos alunos também do nosso trabalho, né? Esse macete, essa prova diferencial, porque finalizando também, uma coisa que eu percebi desses concursos, eu já fui procurador federal, já fui do Ministério de Alagoas, então esses concursos maiores de procurador, promotor, juiz, antigamente era assim, você passava nas fases e era chamado, demorava um pouco, mas não acontecia de ficar aquela lista de gente aprovada até na oral que não foi chamado. De 2014 para cá, vem dando um arrojo no orçamento e tudo mais, e que assim, não basta só passar, tem que passar bem. Pra você ter uma ideia, Alagoas estava 20 anos sem concurso. Fez concurso para 28 vagas. 28 vagas. Eu passei lá dentro das vagas, foi acho que o 19º, e passei 2 anos e meio para ser chamado. Teve gente que passou em tudo, até prova de tribuna fez e não foi. Então, e quem dá essa diferença na nota, porque a primeira fase deixa todo mundo muito igual. Deixa todo mundo muito igual. Sim. A oral diferencia pouco também, diferencia substancialmente, mas menos. Quem vai dar a sua colocação no concurso em grande escala é a prova subjetiva. Então, assim, é fazer uma prova subjetiva não só para tirar o mínimo e ser aprovado, é fazer a prova subjetiva para ficar lá nas cabeças. Então, você pode fazer uma prova subjetiva. Para escolher com marca. Resumindo, para escolher com marca. Exatamente. Você pode fazer a prova subjetiva fazendo o básico ali, desorganizado de todo jeito, como você nunca treinou na vida, ou pode fazer um negócio padrão e botar sua nota lá para cima. Isso pode ser a diferença entre a sua, não só de livrar o corte, mas de ser efetivamente nomeado ou não no concurso, né? Então é bem importante. Só para se cair a live, eu já botei aí também o cupom de desconto. Quem nos acompanhou até agora e quiser comprar o curso, tem um desconto de 10%. Tá aí, ó, o cupom de desconto, escrevi aí, eu no MP Ceará, naturalmente, abreviado, né?
tudo maiúsculo, eu no MPCE. Então, a gente pode continuar conversando. Se cair, os alunos que acompanharam até agora têm esse benefício aí e pode contar com o nosso empenho sempre. A gente está dedicado a isso, estudando isso, passamos por isso e também acompanhamos outros concursos. E a gente está justamente aqui na função de ajudar. Eu, como professor, há muito tempo eu gosto muito, sempre foi meu perfil, dou aula não só na Advério, como cursos de pós-graduação. E a gente gosta de dividir esse conhecimento. É uma questão, não sei se o professor também tem esse perfil. É como se fosse um prazer. Para nós não é nem um trabalho. Isso aqui eu faço por prazer, não é nem pelo dinheiro, nem, é realmente porque a gente tem esse prazer. Eu também fui ajudado na minha época, gosto. Está terminando a nossa live, falta 25 segundos. Dá uma mensagem final, um abraço a todos aí, agradeço, tudo inteligente, tudo Advério. Dá uma mensagem final aí, professor Ivan, abraço. Um abraço aí a todos, a gente está aí para ajudar mesmo e o que precisar, estaremos aqui. Um prazer aí. Valeu, igualmente, tá? Faltam 12 segundos, está te encerrando, tá? Os alunos que nos ficaram até agora, muito obrigado aí pela paciência, por nos escutar, estamos aqui.